Ora, meus irmãos, nós não vamos, você pode abrir a sua Bíblia, mas nós vamos fazer a leitura com os versículos projetando ali na tela. E você pode abrir a sua Bíblia na profecia de Oséias, capítulo 14. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Então, você chegou em Amós, volta, é antes, está lá em Isaías, Jeremias, é depois, está certo? O negócio de profetas não é fácil, os bastadores e as mensageiras é que sabem a sequência, não é isso? E as mensageiras também sabem a quantidade de capítulos, eu não sei. Mas, de qualquer forma, não é fácil a gente encontrar na Bíblia a profecia de Oséias, capítulo 14. Sabe qual é o tema que eu vou usar para essa noite? Sem outra opção. E eu quero ler com você versículos 1 e 9, agora no início. E você pode ler com a sua Bíblia, deve ficar com a sua Bíblia aberta, assim como eu estou com a minha, mas a gente pode ler porque ela também está projetando ali para nós. Vamos então ler juntos o versículo 1, depois o versículo 9. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. E o versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não só os justos, né? Os inteligentes e quem é sábio, também quem é sábio e inteligente vai andar no caminho do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos. Mas aqueles que não andam no caminho do Senhor, certamente eles cairão. Por essa razão, eu quero lembrar você o tema, sem outra opção. Em que sentido eu quero dizer? Esse texto é um convite de Deus para uma mudança espiritual para o povo de Israel. E, na verdade, não existia outra opção para o povo de Israel, como não existe outra opção para ninguém no mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, ninguém pode dar a vida e ninguém é a vida como é o nosso Senhor Jesus. Então, nenhum ser humano tem outra opção na sua caminhada espiritual, senão realmente se voltar para Deus. Mas preste bastante atenção, nós estamos diante de um convite. Estamos diante de um convite. Israel, volte para o Senhor, seu Deus. É lógico que a pessoa pode se dar a opção de não se voltar para Deus, mas Deus está realmente em toda a Escritura, dizendo para cada Maria, para cada José, para cada Paulo, para cada João, para cada pessoa, que só existe um caminho, uma única possibilidade para cada ser humano, que é a de verdadeiramente se voltar para Ele. Então eu quero convidar você a pensar na tua caminhada espiritual. Como é que está o seu coração, como é que está a sua vida? Porque todos aqui, numa medida ou noutra, precisam tomar a decisão de voltar para o Senhor. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua caminhada espiritual? Este é um apelo amoroso de Deus. É lógico que é um apelo amoroso, e você não pode perder isso de vista. Meus irmãos, o texto diz assim, por que é um apelo amoroso? Porque Israel está caído, diz assim, você caiu. Israel está caído. O contexto da profecia é um contexto de fracasso econômico, é um contexto de imoralidade, é um contexto de corrupção, é um contexto de derrota em batalha, é um contexto de derrota espiritual, é um contexto de uma história que será plenamente interrompida para o povo de Israel. Esse é o contexto. E o povo caiu e está fracassado. Sim, o povo caiu e está fracassado. Então é importante você lembrar que, é lógico, Deus olha para um povo caído e Ele faz um apelo amoroso para poder levantar esse povo, para poder mudar a história desse povo. E é importante você olhar para a sua caminhada. Você, de repente, está assim no seu coração, se sentindo abatida ou abatido, desanimado ou desanimada, e você tem enfrentado tantas lutas, lutas na sua casa, lutas na sua família, lutas na sua vida profissional, lutas na sua história, que há um desânimo, há um abatimento sobre o teu coração. Qual é o motivo do teu abatimento? Qual é o motivo do teu desânimo? Qual é o motivo da tua tristeza? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Deus, em todo o tempo, qualquer que seja a luta que você tem enfrentado, Ele faz um convite amoroso para que você se volte para Ele. Porque na medida que você se voltar para Ele, você será fortalecido,
Na medida que você se voltar para Ele, você será abençoado. Você pode olhar ao seu redor e você vai olhar a sociedade, você vai contemplar o fracasso na sociedade. Nós olhamos para o Brasil, um país rico, terra rica, mas nós somos um povo que vivemos cheios de lutas e dificuldades, e vivemos na miséria. Nós estamos enfrentando coisas que nunca enfrentamos no passado e nós nem imaginaríamos que iríamos encontrar. Aqui encontrei um membro da nossa igreja essa semana que disse que lá na casa dele ele tem que pagar para um determinado grupo porque ele usa o relógio da Light. Alguém chegou ao portão da casa dele armado e disse o seguinte: o senhor tem um relógio da Light? Então, já que o senhor tem um relógio da Light, o senhor tem que pagar R$180. Bom, você vai olhando isso na sua cidade, olhando as dificuldades, barricadas em Jacarepaguá, barricadas em São João de Meriti. Bom, essa é uma realidade que mostra, sim, que nós estamos vivendo em lutas e dificuldades. Mas você pode sair daqui, ir para a Europa, não tem a realidade econômica e social nossa, mas eles estão mergulhados em muitas crises, em muitos problemas, cada um no seu mundo, cada um no seu contexto, cada um na sua realidade. Você olha ao seu redor e você realmente também percebe que há um fracasso na sociedade, que a nossa sociedade está caída. Você também olha para o seu coração, como eu já disse, e você pode encontrar fracasso na sua vida pessoal, fracasso no seu casamento, fracasso na sua história, e você olha para dentro de si e você diz assim: puxa vida, não valeu a pena. Sabe quem é que pode estar se sentindo fracassado? Uma pessoa que vive com muita luta, com muita dificuldade, ela pode se sentir fracassada, porque ela vive com lutas e dificuldades financeiras e ela não consegue prosperar. E aí ela tem uma tendência a olhar para a sua vida e falar assim: eu estou caído, eu estou fracassado, estou como o povo de Israel, estou experimentando uma derrota completa. Mas tem também aquela pessoa que está prosperando, e aquela pessoa que tem uma casa boa, tem uma profissão boa, tem uma remuneração boa, e ela está experimentando coisas no seu coração, um vazio no coração, um vazio na alma, porque perdeu, na verdade, não encontrou o sentido da vida. Ninguém vai encontrar o sentido na vida em lugar algum, em coisa alguma, em pessoa alguma. E sabe por que ricos estão abatidos? E sabe por que pobres estão abatidos? Porque o motivo do fracasso espiritual é o pecado. Diz aqui: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Então, o fracasso da humanidade, o fracasso da nossa sociedade, o fracasso do casamento, o fracasso do relacionamento com os filhos, todos os nossos fracassos, as nossas lutas apontam para uma realidade, a realidade espiritual de que nós somos pecadores. Esse é o motivo. Mas Deus olha para um homem pecador, para uma mulher pecadora, para uma sociedade mergulhada no pecado, caída e prostrada por causa dos pecados das suas transgressões. E é bom lembrar que Israel está caído, Israel fracassou economicamente, financeiramente, fracassou nos relacionamentos sociais, nas estruturas da sociedade, por causa do pecado. Não tenha dúvida, você também pode olhar para a sua vida e de repente você tem um fracasso carregando, você está carregando o fracasso na sua história por causa sim dos seus pecados. Não importa, o que importa é que Deus está fazendo um apelo amoroso para qualquer ser humano que é pecador. Deus está fazendo um apelo amoroso para Israel, mas um apelo amoroso para todas as pessoas. E você não pode perder de vista que aqui nessa profecia, esse apelo amoroso de Deus, ele tem uma marca maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora. Sabe qual é a marca maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora? Que Deus se coloca como marido traído. Deus se coloca como marido que foi traído por uma esposa, e não foi traído uma única vez, ele foi traído dezenas de vezes. Ele sempre foi traído. Olha só, se nós temos aqui nessa noite pessoas que perdoaram o esposo, perdoaram a esposa por conta de uma traição, que coisa maravilhosa. Que bom que você perdoou seu esposo, que bom que você perdoou sua esposa, porque o Senhor nos perdoa e Ele nos ensina a perdoarmos os pecados das pessoas. Mas é importante você perceber que Israel se comporta como uma prostituta em relação a Deus. Israel deu as costas para Deus o tempo inteiro. Então Deus está fazendo um apelo para um povo que age como uma mulher que se prostituiu e abandonou a casa. Ela não apenas se tornou uma prostituta nessa profecia, Israel é como uma prostituta que
traiu o marido e abandonou o marido. Mas Deus se apresenta como aquele marido que fica dizendo para a esposa: volte para mim, porque eu te amo. Então o apelo é um apelo amoroso. E eu pergunto a você, por que é que Jesus Cristo morreu na cruz? Por que é que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados? Por que é que Jesus Cristo é oferta? Bom, é oferta em nosso lugar. Oferta de um Deus amoroso que faz um convite para você, Maria, para você, Paulo, para você, Josefina, para você, Ezequias. Ele faz um convite: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Volte-se para Ele. Acerte a sua caminhada com Ele, a sua caminhada espiritual. É possível que você seja filho de crente. De repente você está afastado do caminho do Senhor e você está trazendo na sua vida as marcas desse afastamento. De repente você não tem enfrentado lutas, mas há no seu coração uma frieza espiritual, uma insensibilidade espiritual muito grande. E eu quero então convidar você para refletir e perceber que o Senhor está fazendo esse convite amoroso para você também, para você que está sofrendo, para você que está olhando para a sua própria história e percebendo que perdeu o sentido. Não tem jeito, você não tem outra opção. A tua única opção é aceitar esse convite amoroso, esse apelo amoroso de um Deus amoroso que quer te abençoar. E na medida que falo que Ele está fazendo para você um convite amoroso, eu também lembro a você que esse convite, esse apelo, é um apelo direcionado pela esperança. Direcionado pela esperança. Deus te ama, o Senhor quer te abençoar, Ele quer consertar a tua caminhada, o teu relacionamento com Ele. E é importante lembrar que Deus está dizendo: olha só, tudo pode ser diferente. E ela vai projetar ali para nós. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler juntos dos versículos 4 até o versículo 8. Vamos então ler juntos? Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Versículo 5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão. Está baixinho, hein? Como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Olha só de novo, Deus mostrando que o apelo dele é um apelo amoroso. Eu cuido de você, eu ouço as orações, o fruto que você tem, que você pode ter, eu sou responsável por ele. Deus faz sempre um apelo amoroso, mas Ele está trazendo esperança para o povo que está caído. E nesse sentido, o apelo aqui é espiritual, mas preste atenção. Nós podemos, sem dúvida, olhar para a sua vida pessoal. E dentre as muitas figuras que posso tirar daqui, eu quero repetir para você o versículo 5, diz assim: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Olha só que coisa linda, florescerá como o lírio. O lírio era usado para se referir à beleza da noiva. Então ele está falando de florescer, e florescer em beleza, de prosperidade. Deus está dizendo, o futuro será diferente, ele vai florescer como o lírio. Então traz para você essa visão de prosperidade e de beleza. Então eu quero convidar você para pensar na tua caminhada e se lembrar de que este apelo amoroso de Deus, volte para o Senhor, volte-se para o Senhor, converte-te ao Senhor, ó Israel, volte-se para Deus. Maria, João, tem a ver com o teu futuro, tem a ver com um futuro que realmente será um futuro com sentido pleno para a sua vida, sentido pleno para a sua vida material, emocional, para todos os aspectos da sua vida. A outra expressão que ele usa é que lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Olha, meus irmãos, o Líbano pode ter, o cedro, melhor dizendo, pode ter
centímetros, ainda centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, mas a raiz dele já pode ter 1,5 metro. Então, o que acontece? Num contexto ruim, de deserto, você pode encontrar um cedro bonito e belo, e dando todas as condições para ser retirado do lugar e a sua madeira ser utilizada para muitas coisas que as pessoas poderiam utilizar. De qualquer forma, o quadro é de uma árvore que está num deserto, mas que a raiz vai descer até encontrar o lençol d'água. Encontrando o lençol d'água, ela vai poder florescer, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha que cedro lindo, que árvore linda, mas o contexto é negativo. Olha o que Deus está dizendo para Israel: vocês terão, as raízes de vocês serão lançadas como as do cedro do Líbano. Em outras palavras, vocês estarão preparados para resistir a movimentos difíceis da vida. Vocês estarão preparados para enfrentar tempestades. Olha o que Deus está prometendo. Está prometendo prosperidade, está prometendo firmeza para aquele povo, pedindo àquele povo para olhar para o futuro e perceber: existe a possibilidade de ter um futuro melhor, existe a possibilidade de você colher coisas maiores e melhores para a tua caminhada espiritual. Quando nós falamos, por exemplo, desta firmeza, nós lembramos do ensinamento de Jesus Cristo, que diz assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E edificando a casa sobre a rocha, vieram os ventos, a tempestade, a água, enfim, muita correnteza contra aquela água, e a tempestade e os ventos deram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque ela estava firmada na rocha. É isso que o Senhor está prometendo a você condição de enfrentar as lutas da sua caminhada, as lutas do seu dia a dia, e não apenas enfrentar as lutas do seu dia a dia. Você pode unir estas raízes que estão firmes e profundas para preparar você para os momentos difíceis, ao fato de que você vai florescer como lírio, de que sim, existe um futuro abençoado, preparado por Deus. Que isso também pode dizer é que em meio às lutas, e junto com as lutas e dificuldades, você também vai celebrar as bênçãos do Senhor, você vai celebrar o cuidado de Deus, porque o Senhor está apontando para você, fazendo um convite, dizendo claramente para o povo de Israel que eles não tinham outra opção. A opção deles de terem um futuro melhor é que eles deveriam se voltar para Deus. Sabe o que Deus diz para aquele povo no decorrer da profecia? Eu sou o Salvador, não existe outro Salvador, eu sou o único Salvador. Deus é a tua única esperança. Eu sei que você pode ter colhido coisas boas na sua caminhada, mas preste atenção, Deus quer te abençoar na sua vida, e o Senhor pode sim te abençoar, abrir portas, indicar caminhos, trazer prosperidade para você, porque Deus ouve a oração, Deus ouve, Deus sabe qual é o desejo do teu coração. O propósito de Deus é o de te abençoar. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São verdades da palavra de Deus. E eu quero então desafiar você a olhar para o futuro e perceber que você não tem outra opção. Se você quer verdadeiramente um futuro plenamente melhor, volte-se para Deus, acerte o teu caminho com Deus, a tua caminhada com Deus. Se você já teve uma boa colheita até hoje, pode ter certeza de que você terá colheitas maiores. Mas como eu disse, a realidade é espiritual. No versículo 4 ele diz assim: vou curar a rebeldia deles. A rebeldia deles era uma atitude espiritual. Vou amá-los de boa vontade, ou vou amá-los por mim mesmo. Sabe o que o Senhor está falando? Que o Senhor vai curar a rebeldia do povo. O povo estava rebelde contra Ele. E a expressão que Deus usa é de que Ele vai curar. A expressão que Deus usa é de que Ele vai amar. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando de relacionamento. Não perca de vista. Deus se apresenta nessa profecia como um marido traído. Deus se apresenta como aquele marido que foi abandonado. E Ele está dizendo: eu vou amar o meu povo. Eu vou cuidar do meu povo. Eu vou enriquecer o meu povo. Mas Ele também está dizendo: eu vou sarar as feridas espirituais do meu povo, eu vou mudar o coração do meu povo. Olha o que Deus está prometendo. Deus está prometendo transformação do coração, Deus está prometendo um relacionamento com Ele.
não tenha dúvida, é disso que você precisa para a tua vida. Todo ser humano precisa. Israel precisava naquele tempo, e todo ser humano precisa experimentar a cura de Deus. Todo ser humano precisa experimentar o amor de Deus. Todo ser humano precisa ter comunhão com Deus, porque na comunhão com Deus, cada ser humano encontra o verdadeiro sentido da vida. Israel estava caído, mergulhado no fracasso, e o povo precisava de uma esperança para o futuro, e essa esperança viria com um relacionamento íntimo com Deus. O Senhor está prometendo abençoar, mas a principal promessa de Deus é espiritual. E eu posso lembrar a você uma expressão da palavra de Deus de um homem que disse mais ou menos o seguinte: tenho muito dinheiro aplicado no Tesouro Direto, tenho muito dinheiro em Bitcoin, tenho muito dinheiro aplicado na Bolsa, e eu só acertei a vida inteira, e esse dinheiro que ele aplicou na Bolsa fez dele um milionário. Ele pode dizer assim: tenho muitos imóveis em Nova Iguaçu, tenho muitos imóveis em São João. Meus irmãos, tem imóvel em Nova Iguaçu, São João você sabe o preço, mas tem terrenos em Nova Iguaçu com preço de 20 milhões. Então ele poderia dizer: eu tenho muitos imóveis em Nova Iguaçu, muitos imóveis no Recreio, muitos imóveis, o homem tem muito dinheiro. Ele diz assim: agora eu posso descansar. Mas aí eu estou fazendo uma adaptação de uma parábola, e a parábola diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? O Senhor está prometendo para Israel que Israel vai florescer, mas o principal propósito de Deus era abençoar a vida espiritual de Israel. Então grave bem essa verdade: Deus pode sim dar a você um novo futuro, um futuro abençoado. Deus pode sim mudar a tua caminhada. Sabe quem é que atrapalha Deus? Nós atrapalhamos Deus, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa personalidade, por causa dos nossos gostos, por causa dos nossos traumas. Enfim, nós atrapalhamos, nós dificultamos a nossa caminhada. Mas quando nós permitimos que Deus trabalhe no nosso coração, não tenha dúvida, tudo pode ser diferente. E eu quero então convidar você a dizer o seguinte: sabe de uma coisa, você sempre será um problema, eu sempre serei um problema. A minha solução, a minha única opção é dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, dá-me um futuro melhor, acerta os meus passos, acerta a minha vida, faz-me florescer como lírio. A minha única opção é entregar a minha vida para o Senhor, entregar o meu caminho para o Senhor. Como disse lá na parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E esse é um outro problema. Às vezes nós olhamos Deus sob a perspectiva das bênçãos materiais, mas as bênçãos materiais passam, as bênçãos materiais vão acabar, e nós viveremos eternamente, e eu e você temos de fazer uma escolha. Por isso não temos outra escolha. Por isso o ser humano não tem outra escolha, senão escolher Deus, para que possa viver eternamente na presença de Deus. Como o próprio Jesus Cristo disse, eu já lembrei aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu pergunto: você quer ter um futuro melhor? Você quer ter uma história diferente? Volte-se para Deus, busque mais e mais a Deus, mas ao se voltar para Deus, se prepare, você estará se preparando. Se voltar verdadeiramente para Deus, você vai estar se preparando para experimentar uma mudança espiritual. Não é voltar para Deus porque quer bênção material, é voltar para Deus. Olha só o que Deus diz: Israel, volte para o Senhor, seu Deus. O objeto é Deus, o objeto da volta é Deus, não são as bênçãos. O Senhor vai te abençoar, você vai colher resultados maiores, mas o objeto da volta, da sua volta, seja se voltar verdadeiramente para Deus, para um relacionamento com Ele. Mas você não tem outra opção, eu não tenho, ninguém tem outra opção. Mas é importante, como eu disse no início, esse apelo é um apelo que exige uma decisão sua, exige uma resposta. Como eu acabei de dizer, voltar-se para Deus. Então, você precisa tomar essa decisão, você precisa agir, você precisa ter essa resposta. E aí eu quero convidar você para ler comigo o versículo 3. Ela vai projetar ali, vai deixar o versículo 3 ali, e nós vamos então dar uma olhadinha no versículo 3. Vamos ler juntos então? Não iremos montados em cavalos,
e não mais diremos as obras de nossas mãos. Vamos olhar para aquele versículo. Esse versículo é o versículo do não mais. É o versículo de um povo que Deus está dizendo como o povo deveria fazer. E dizer não mais. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. E não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Você percebe? Então eu convido você a pensar na tua caminhada. Para que você vai dizer não? Para quem que você vai dizer não? Porque para se voltar para Deus, de repente você tem que dizer não para alguma coisa. Não para a tua teimosia, não para a dureza do coração, não para a procrastinação. Até quando você vai continuar deixando para amanhã? Até quando você vai continuar dizendo não? Você, nós não temos uma outra opção, senão realmente falarmos não para as coisas e sim para Deus. Porque o não daquele versículo indica que aquele povo está se voltando para Deus. Mas continue olhando para o versículo. Nós temos ali 3 lições importantes. O que era a Assíria? A Assíria era um povo estrangeiro que o povo de Israel e os reis foram procurar ajuda. Foram procurar ajuda na Síria. Deixaram Deus, confiaram na Assíria. Preste bastante atenção. Você de repente está confiando em quem? Quais são as alianças que você tem feito na sua vida e que você tem confiado nelas e colocado nelas a sua opção, colocado nelas o seu coração. Seu coração não está em Deus, seu coração está nas alianças com as quais você firmou, com as pessoas, com as alianças que você firmou na sua caminhada. Mas ele diz assim, não iremos montados em cavalos. Os cavalos eram instrumentos de guerra. Então, eles estão dizendo, não iremos montados em cavalos. Em outras palavras, nós não vamos confiar nos nossos recursos. É o que ele está dizendo. E é importante você lembrar um versículo da palavra que Deus diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Os embaixadores completem aí. Isso aí vocês não conheciam, né? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Fica tranquilo, ninguém tem que saber a Bíblia toda, né? Eu sei uns versículos, vocês sabem outros, e os que vocês sabem eu também não sei. Mas o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eles estão dizendo, não iremos montados em cavalos. Em outras palavras, não vamos mais confiar no nosso exército. E finalmente ele diz assim, não diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque o povo se deixou a Deus e começou a adorar imagens. Eles construíram outros deuses, os deuses pessoais. Presta bastante atenção, você sabe o que adorar imagem a pessoa teria que fazer? Teria que trabalhar, tem que ter esforço. E a outra coisa, tem que ter criatividade para produzir uma imagem qualquer, tem que ter uma criatividade. Então, eu pergunto para você, o que é que você tem adorado na sua vida? Onde é que você tem colocado a tua criatividade? Em que você tem colocado as tuas forças? E aí eu posso resumir essas 3 lições dizendo o seguinte, meu socorro é o Senhor. Essa é a primeira lição. Não é mais a Síria. Eles estão dizendo, o nosso socorro é o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha confiança está no Senhor, não nos cavalos, não no teu talento, não no teu dinheiro, não na tua profissão, não no teu conhecimento. A minha confiança está no Senhor. Eu confio em Deus, eu espero nele, eu confio nele. Gente, quantos de nós colocamos a nossa confiança em nós? Eu sou fera, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho todos os recursos. Quantos colocam a confiança nos próprios recursos? Mas eles estão dizendo, não mais a confiança em mim, a minha confiança é o Senhor. E a outra coisa que eles estão dizendo, a minha adoração é só para o Senhor. A minha adoração é só para o Senhor. E é importante você lembrar que o povo de Israel, no passado, construiu um bezerro de ouro. E construindo o bezerro de ouro, eles disseram para aquele bezerro de ouro, aqui está o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Era isso que o povo estava dizendo. Construiu uma imagem, mas estava dizendo que estava adorando ao Deus único, verdadeiro e criador. Assim acontece com muitas pessoas. Mas há também um outro versículo da palavra de Deus, que não está falando de imagens construídas, mas falando de escolhas.
O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não podem reter água. Qual é a figura? O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram e aí um manancial de águas vivas e fizeram cisternas rachadas. Coloca a água vaza. Coloca a água vaza. Quantas cisternas rachadas? A profissão pode ser, o estudo pode ser, o casamento pode ser, a família pode ser, o esporte pode ser, a religião pode ser. Não tem cisternas rachadas. Não tem jeito. Você não tem outra escolha. Nenhum ser humano tem outra escolha. A única escolha é realmente a de se voltar para o Senhor. E terminando, eu quero convidar você para olhar a sua caminhada e perceber que existe um convite amoroso de Deus. O convite amoroso de Deus para cada pessoa é: volte-se para mim. Quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes, quantos membros de igreja precisam estar atentos a esse convite e humildemente se renderem ao Senhor e se voltarem para o Senhor. Já se voltaram recebendo a Jesus como Salvador, mas precisam de uma nova volta espiritual, de uma nova comunhão com Deus. Mas é possível que você esteja aqui nessa noite e você nunca tenha tido uma experiência com Jesus. Esse convite é um convite amoroso de Deus. Volte-se para mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O convite de Deus é um convite amoroso. Cristo crucificado, morto na cruz, é um convite amoroso de Deus para uma mudança espiritual de todas as pessoas. Mas preste atenção, Deus está propondo a você uma esperança para o futuro, um futuro melhor, uma caminhada diferente, uma caminhada renovada. E aí, não tenha dúvida, quem é que vai tomar essa decisão? Aquela pessoa que pensou assim: não tenho outra escolha. Já fiz muitas escolhas, já fiz muitas decisões, já construí muita coisa, mas eu não tenho outra escolha, eu preciso do Senhor. Olha o que diz o final do versículo 3: porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Essa é uma declaração de alguém que já falou: não tem jeito, não posso, se coloca como órfão, desamparado, abandonado, sem família, sem apoio social, se coloca como órfão, mas porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Só no Senhor o ser humano encontra misericórdia. Não apenas a figura do órfão, mas todo ser humano sem Jesus Cristo é um órfão espiritual. Todo ser humano sem comunhão com Deus é um órfão espiritual, mas eles estão declarando: só no Senhor nós podemos encontrar misericórdia. Então, o que a misericórdia de Deus vai fazer? Vai transformar a tua vida, vai dar a você um futuro diferente, um futuro abençoado, vai mudar a tua história, vai mudar a tua caminhada espiritual. Mas saiba que você precisa decidir. E essa decisão tem a ver com o fato de que, como eu lembrei aqui, você vai dizer: o meu socorro é Deus, a minha confiança é Deus, a minha adoração é só para o Senhor, e você vai dizer: não mais a tua escolha, não mais a dureza do coração, não mais a resistência, não mais os teus prazeres, não mais usar a decepção como desculpa, não mais. Você precisa tomar uma decisão. E eu quero terminar lembrando aquela história do filho pródigo, que ele saiu de casa, e todo mundo já conhece essa história. O menino foi pregar, pregou no filho pródigo, não pregou lá no filho pródigo, lá no Congresso dos Embaixadores, pregou no texto do filho pródigo. É um texto conhecido, todo mundo prega, todo mundo conhece. Ele chegou para o pai, pediu a parte da fazenda, saiu, foi curtir, gastou tudo. Teve uma história agora de um pai que estava internado, e a menina pegou 300 mil reais do pai e sumiu com o dinheiro. O que ela fez com o dinheiro? Bom, só 300 mil. Temos outras histórias de filhos que acabaram com tudo. Tem milionários que receberam tanto dinheiro que viveram a vida inteira curtindo. Mas aquele jovem, chegou um momento que acabou tudo. E aí ele ficou sem ter onde morar, sem ter onde ficar, e ele foi parar para poder se alimentar de comida de porcos. E aí ele já não tinha nada, chegou no fundo do poço. Essa é a história do filho pródigo, você já conhece. E aí ele decidiu voltar para casa. Ele diz assim: lá na casa do meu pai, os empregados
tem todo o cuidado, e eu estou aqui perecendo de fome. Vou voltar para casa e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a história. Mas sabe o que é lindo nessa história? Ele volta para casa, o pai o está aguardando. Já era uma vergonha o pai ficar aguardando, vergonha maior era o pai correr ao encontro dele, mas o pai corre ao encontro dele e o abraça. O pai o recebe, dá uma festa e coloca e devolve a ele o lugar de honra que ele deveria ter na família. Esta história é a história de um filho que sai, que abandona tudo, mas que num dado momento ele tomou uma decisão. Ele disse assim: não tenho outra escolha. Quando ele decidiu e pensou, não tenho outra opção, não tenho outra escolha, ele decidiu voltar. E ele foi surpreendido com o amor, foi surpreendido com o perdão, foi surpreendido com a honra, foi surpreendido com o amor pleno do Pai. Todo ser humano que disser, não tenho escolha, e decidir se voltar para Deus, será surpreendido com o amor maravilhoso de Deus, com o cuidado maravilhoso de Deus, com o perdão maravilhoso de Deus, com a riqueza maravilhosa de Deus. Será surpreendido e dará um testemunho, porque o que aquele menino foi contar, o que ele contou depois, o que ele pode falar depois. Gente, tão grande amor aquele pai demonstrou, mas você também vai poder testemunhar do tão grande amor na sua vida. Você não tem outra opção. Se você está aqui nesta noite e não tem refletido sobre a sua caminhada espiritual, eu convido você a refletir sobre a tua caminhada espiritual. E convido você para tomar uma decisão agora, onde você está, de se voltar para o Senhor, de não continuar longe do caminho de Deus, de entregar a tua vida para Ele, de acertar o teu passo espiritual e de dizer: Deus, muda a minha história, entrego a minha vida ao Senhor. Se você fizer essa decisão, tem aí no banco um cartãozinho azul. Você pode pegar esse cartãozinho azul, preencher, marcar e depois entregar esse cartãozinho azul para alguém da igreja, ou até mesmo deixá-lo aí no banco, deixá-lo no banco separado para que a gente possa encontrar e dar uma lida para você. Mas preencha esse cartãozinho, manifestando a tua decisão, entrega para alguém ali de jaleco azul, que nós vamos fazer contato com você no decorrer da semana, ok? Não deixe de tomar essa decisão, não deixe de se voltar para o Senhor. Vamos orar.